pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre níveis de organização. Esse conteúdo está dentro do conteúdo de ecologia na área de biologia, embora também seja estudado na parte de ciências. A gente tem dois tipos de organização, mas antes de falar sobre isso, vou lembrar você para não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É claro, compartilha nossos conteúdos, nossos vídeos, nosso canal, para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais e mais conteúdos para vocês, tá bom? E se tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar lá, tá bom? Que eu vou responder aí na medida do possível, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre nível de organização. Eu tenho dois tipos, como vocês podem perceber aí no mapa, a coloração tá diferente, porque eu tenho dois tipos de níveis de organização. Os níveis de organização, eles são abordados desde o mais simples até o mais abrangente, o mais complexo, tá? Então, por isso a gente tem dois tipos de nível de organização. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos o primeiro nível de organização, que é a nível organismo. Então, é toda a organização que tem, desde o mais da partícula menor, né, a mais simples, até chegar no mais complexo, que seria o indivíduo, o organismo. Tá? Então, nós temos esse tipo de organização. E complementando essa organização, nós temos a organização a nível ecológico, que é a partir do organismo, então é do lado de fora do organismo, tá? Então, nós temos esses dois tipos de nível de organização. Então, eu vou começar falando a nível organismo. Então, tudo que está aqui com a cor avermelhado, ele está a nível organismo. A partir que passa do organismo, eu coloquei aqui nessa corzinha mais esverdeada para vocês lembrarem que é a parte de nível ecológico, tá bom? Então, vamos lá. Começando então o primeiro nível, né, o nível mais simples, são os átomos. Então, os átomos, vou mostrar aqui para vocês, né, a estrutura de um átomo, tá? Então, o átomo, ele é formado por algumas partículas positivas, partículas negativas, e é considerado a menor partícula indivisível, né? Então, esse átomo é o que compõe toda a matéria que existe, inclusive o nosso corpo, né? Então, nós temos os átomos. Um conjunto de átomos vai formar o que a gente chama de molécula. Nesse caso aqui, nós temos a molécula do etanol, que é o álcool, né? Mas a gente tem outros tipos de molécula, como a água, gás carbônico e etc. Então, um conjunto de átomos, né, diferentes, forma, ou até mesmo átomos iguais, formam o que a gente chama de molécula. Partindo então da molécula, um conjunto de moléculas vai formar o que nós temos dentro das nossas células, que são organelas. Então, o conjunto de moléculas forma organelas. Aqui, por exemplo, eu tenho a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Então, cada organela tem uma função específica, tá? Então, esse conjunto de organelas que são existentes, nós temos aí, então, a formação, né, da nossa célula. Nesse caso aqui, eu estou dando como exemplo a célula animal, mas podemos também falar da célula vegetal. Então, um conjunto de organelas formam as células. Agora, continuando aqui, o conjunto de células especializadas em uma determinada função vai formar o que a gente chama de tecido, tá? Nesse caso, eu dei o exemplo do tecido muscular cardíaco, porque eu vou citar esse exemplo aí mais para frente, tá? Então, a gente tem aí o tecido como o exemplo, tá? Tecido muscular cardíaco. Um conjunto de tecidos especializados numa determinada função forma um órgão.
Esse órgão, então, ele vai se juntar com outros órgãos, aqui no caso eu tô falando do coração, então ele vai se juntar com os vasos, que são as artérias, as veias, os capilares, ele se junta com esses órgãos e vai formar então o que a gente chama de sistema. Nesse caso aqui eu dei como exemplo o sistema cardiovascular, tá? Depois eu vou colocar os exemplos aqui para vocês, retomando um pouquinho esse nível de organização, tá bom? Então, os sistemas é um conjunto de órgãos especializados em uma determinada função. Esse conjunto de sistemas no nosso corpo vai garantir o quê? O nosso organismo, tá? E aqui acaba o nível de organização a nível de organismo, mas a gente vai continuar falando a nível ecológico. Aqui, por exemplo, eu coloquei um lobo, né? Então, o conjunto de organismos, ou seja, indivíduos da mesma espécie, tá? Olha lá, indivíduos da mesma espécie vai formar o que a gente chama de população, tá? Então, essa população é composta por organismos da mesma espécie. Mas em um ambiente, os organismos da mesma espécie, eles não vivem isolados. Eles vivem em conjunto com outros organismos de outras espécies, tá? E a isso nós damos o nome de comunidade. Certo? Então, organismos de diferentes espécies, ou seja, um conjunto de populações. Então, populações diferentes vai formar uma comunidade, tá? Quando a gente relaciona essa comunidade com todos os fatores bióticos e abióticos, que seria então todos os seres vivos são os bióticos e os seres não vivos, né, ou seja, as coisas não vivas como a água, o ar, o solo, o sol, né, o vento, tudo isso são elementos não vivos. Então, se eu juntar os dois, ele vai formar, com determinadas características de clima e vegetação, ele vai formar o que a gente chama de ecossistema. Nós temos de ecossistema, nós temos aqui no nosso país vários tipos de ecossistema, né? Então nós temos lá o Pantanal, temos as matas das araucárias, matas dos cocais, nós temos Mata Atlântica, Floresta Amazônica e por aí vai. E por último, nós temos o que nós chamamos de biosfera. Tá? A biosfera nada mais é do que todo lugar no planeta onde possui vida. Então eu tenho lá o meu oceano, que possui vida, eu tenho a crosta terrestre que possui vida e eu tenho a atmosfera que também possui vida. Então todo lugar onde possui vida é chamado de biosfera. Então agora eu vou colocar para vocês os exemplos que eu citei aqui, né? Então de átomos, quais são os átomos que nós temos exemplos, tá? Nós temos aí de exemplo o carbono, temos o hidrogênio, temos também o nitrogênio. Estou dando exemplos, tá, gente? Tem outros, é claro, tá? Mas é só para vocês entenderem e tem um exemplo aí para seguir. Molécula, exemplo de molécula, né? Nós temos aí o etanol, como eu mostrei para vocês. Temos a água é uma molécula também. Temos o gás oxigênio, né? Então nós temos aí esses três tipos de molécula. Organelas, tá? Eu dei de exemplo a mitocôndria. Mas temos outros exemplos, né? Como, por exemplo, o centríolo.
temos o vacúolo, tá? Então esses são alguns exemplos de organelas, tá? Células. As células nós temos a célula animal, temos a célula vegetal e temos a célula bacteriana, certo? Então temos esses três tipos de células aí como exemplo, tá? Tecido. Tecido nós temos vários, eu vou colocar só aqueles que eu dei de exemplo, tá? Que é o tecido muscular cardíaco. Esse é o tecido que eu dei de exemplo. Seguindo a linha do exemplo aqui, órgão, eu vou colocar então o coração. O sistema que nós utilizamos como exemplo foi o sistema cardiovascular, certo? E o organismo que nós utilizamos foi o lobo. Um conjunto de lobos forma o que nós chamamos de alcateia. E aí, dentro disso, nós temos uma comunidade. Essa comunidade, então, a gente pode colocar lá os lobos, leões e aves. Então, são várias populações, certo? E ecossistema, eu citei alguns aí, vou colocar aqui pra gente Mata Atlântica. E biosfera, todo lugar que tem vida no planeta, tá? Então, relembrando aí, nós temos dois tipos de níveis de organização. Esse daqui, que é o nível de organização em relação aos organismos, e esse daqui, que é o nível de organização em relação à ecologia, ok? Qualquer dúvida, então, deixa nos comentários, tá bom? E até a próxima!